Olhando para esse evangelho e ouvindo esta afirmação de Jesus, esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Nós vemos na geração do tempo de Jesus uma grande dificuldade, a dificuldade de ler os sinais de Deus. A dificuldade de interpretar, de visualizar, de perceber os sinais de Deus na vida de Jesus. Pediam um sinal, mostra-nos um sinal, nós queremos um sinal grandioso. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, toda a vida de Jesus é um sinal. Toda a vida de Jesus é um símbolo. Toda a vida de Jesus é uma realidade que aponta para Deus. Como pedir um sinal se continuamente Jesus está fazendo sinais, curando, libertando, ressuscitando? A vida de Jesus é repleta de sinais, mas quando falta na vida da pessoa, quando falta no coração humano essa docilidade, quando falta Deus na vida de alguém, quando falta realmente essa docilidade ao Espírito de Deus, o ser humano perde a sintonia. Deus pode estar falando, Deus pode estar gritando, Deus pode estar dizendo, olha, eu estou mostrando, são os meus sinais, eu estou falando, mas o que falta é a capacidade de estar em sintonia com Deus. E Jesus fala hoje de um grande sinal, do sinal de Jonas, do sinal do grande arrependimento. Jonas pregou, Jonas anunciou realmente aquilo que Deus tinha incumbido ele de anunciar, vai a Nínive e faz, em nome de Deus, um grande convite à conversão da cidade. E até mesmo, de certa maneira, ameaçando a cidade. Ou ela se converteria, ou ela seria destruída. Jonas é incisivo na sua palavra. Convoca a cidade à conversão. Ao contrário da conversão é o que? Destruição. Talvez a gente pense assim, nossa, mas que Deus violento, que Deus carrasco, que Deus que coloca medo em todo mundo. Mas, irmãos, se na nossa vida não existe conversão, se não existe mudança de mentalidade, se não existe o desejo do nosso coração de viver o projeto de Deus para a nossa vida, o que nos chama a vida. Deus nos chama a vida que existe na companhia dEle. Se Ele nos tira a sua presença, se Ele nos tira para nós cristãos, para nós filhos, a sua intimidade, a sua familiaridade, a sua graça, não nos sobra nada a não ser morte espiritual. Então, verdadeiramente, o convite à conversão é um convite à vida. Quando Deus corrige-nos, Deus promove-nos. Quando Deus nos mostra o nosso erro, quando o Espírito de Deus nos convence de algo que não está bem na nossa vida e nos oferece os seus auxílios para que a gente mude, Deus está gerando vida em nós.
Por isso, o tempo da quaresma é tempo de percebermos o que nos está roubando a vida de Deus. O que está tirando o brilho dos nossos olhos, o que está tirando o brilho, o sabor de viver. Tempo de conversão é o tempo, então, de tirarmos os entulhos, de removermos, como diz, a palavra de Deus, tirarmos os montes para que o Senhor tenha um caminho acessível a nós. E quando o Senhor tem um caminho acessível a nós, a nossa vida é transfigurada. A nossa vida tem um outro sentido. Mas é impressionante essas leituras, porque aquilo que nós rezávamos no Salmo, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Quando Deus vê o coração de um homem e um coração de uma mulher arrependido, com desejo de retomar, com desejo de recomeçar, com desejo de deixar-se reconstruir por Ele, Deus muda os seus planos. Deus tinha ameaçado, Deus tinha dito que iria destruir, Deus tinha dito que a sua justiça ia cair sobre aquele povo. Mas quando Deus viu o arrependimento, desde o rei, desde os magistrados, desde daqueles que estavam responsáveis pela cidade começarem a entrar num processo de conversão, o amor de Deus se coloca sobre a sua própria justiça. Há um desdobrar-se em Deus do seu amor sobre a sua própria justiça. E Deus é capaz de mudar a sua própria direção quando Ele vê que a direção do coração humano mudou. Deus nos salva da possibilidade de nós mesmos nos autodestruirmos. Por isso que a palavra de Deus sempre é um convite para a vida. Não existe outro sinal, diz Jesus, a não ser o sinal de Jonas, o sinal do arrependimento. É claro que outros leem aqui o grande e maior de todos os sinais, que é a ressurreição de Jesus. Jesus que, como Jonas, ficou 3 dias, Jonas diz a história que ficou no ventre da baleia, Jesus ficou no ventre da terra, e Jesus vem à vida novamente. Tinha descido para pregar aqueles que esperavam nele antes da sua vinda, mas com a sua ressurreição, Deus mesmo dá o maior de todos os sinais que alguém pode dar a respeito de uma outra pessoa. O maior de todos os testemunhos que alguém pode oferecer a respeito de uma outra pessoa. Deus dá testemunho do seu Filho através da ressurreição. Para que a gente confie, para que a gente creia que a vida de Deus, que a graça de Deus e que a nossa fé é uma fé para essa vida, é uma fé que dá sentido a essa vida, e é uma fé para além dessa vida. Deus nos deu vários sinais. O sinal de Jonas, o sinal do testemunho de Deus na ressurreição de Cristo, mas o sinal de um coração humano que, dócil à voz de Deus, escapa da autodestruição. De si, através do pecado, através do maligno, é salvo através da ação de Deus na sua própria história, através do arrependimento. Abrimos uma brecha aonde Deus pode entrar. Abrimos uma brecha através da nossa liberdade. Abrimos uma brecha através da nossa vontade que amorosamente acolhe a vontade de Deus. E aí Deus pode fazer o que Ele deseja fazer na nossa vida. Peçamos essa graça ao Senhor nesse tempo maravilhoso da Quaresma. Que a gente aprenda a viver uma conversão diária. É o desafio para nós cristãos. Viver
uma conversão diária, jamais desistir de si, porque Deus jamais desiste de nós. Nós somos tentados a desistir de nós, somos tentados a desistir dos outros, quando a gente pensa somente a partir das próprias limitações pessoais ou das limitações alheias. Mas quando Deus olha para nós, Ele jamais desiste de nós. Ele renova a nossa fé, Ele renova a nossa confiança, Ele renova a nossa esperança, Ele renova o nosso amor. Então, nesse tempo da Quaresma, deixemos Deus nos renovar completamente, nos renovar interiormente, para que acolhamos sempre esse amor invencível, esse amor impetuoso de Deus, que às vezes é capaz de ameaçar, que às vezes é capaz de nos constranger, ou seja, de nos pressionar. O amor de Deus nos pressiona tanto que a gente, caindo em si, diz: não, Deus de todas as maneiras quer o meu bem, e eu não posso ser autor da minha própria destruição. Por isso eu quero o abraço restaurador de Deus na minha vida. Feche os teus olhos um momento e, colocando-se diante desse impetuoso amor de Deus, que quer a nossa mudança, que quer o nosso crescimento, que quer a nossa maturação, peça no teu coração também que o Senhor continue lançando luzes nesse tempo da Quaresma. Todas as áreas que talvez você olha para dentro de você e diz: eu não dou conta, eu não consigo me perdoar dessa situação, eu não consigo perdoar essa pessoa por esse fato, eu não dou conta de me ver bem com Deus diante de situações que aconteceram na minha vida. Eu não dou conta de acreditar que Deus está por trás dessa situação. Mas deixe o seu coração ser renovado pelo amor desse Deus que age na lógica da paciência. Mesmo que eu e você estejamos tão viciados no imediato, mesmo que nós sejamos às vezes envolvidos numa cultura do aqui e agora, do já, do instantâneo, a lógica de Deus é diferente. Deus vai trabalhando na paciência. Deus não se deixa devorar pelo tempo, mas no tempo Deus mostra a verdade dos seus sonhos, dos seus projetos para nós, a verdade do que somos, a verdade daquilo que Ele está fazendo em nós. Talvez as situações, o tempo, as nossas dores, as nossas feridas queiram roubar de nós a confiança, a esperança. Mas o Senhor diz: não se destrua. Não deixe que aquilo que aconteceu com você te coloque falsos motivos para você se autodestruir. Mas eu ofereço ao teu coração tudo aquilo que ele necessita para ser renovado, para ser curado. Eis o meu sinal, o sinal da minha ressurreição. É o Senhor Jesus que nos mostra a sua cruz também, que é o lugar onde nós podemos ser purificados. E nós estamos nessa Santa Missa fazendo a experiência desse mistério que passa pela cruz. Para alguns, lugar de destruição e de morte. Para outros, para nós,
cruz é o lugar de uma nova criação. A cruz é o lugar aonde o corpo de Cristo, aberto, derramou o maior perfume sobre a humanidade. Como dizia São Bernardo, a unção da cruz, da onde jorrou do lado aberto de Jesus sangue e água, da onde jorrou esse perfume de Deus para tratar as feridas da nossa alma. Senhor, nessa quaresma, vai tratando a ferida da alma de cada um de nós, Senhor. Vai tratando as feridas do nosso interior. Cada irmão que está participando aqui hoje, Senhor, que às vezes olha para as suas próprias feridas, para as dores que vivenciou na sua história e diz: eu não dou conta. Para a vida daqueles irmãos que estão acompanhando também pela internet, aparentemente distantes, mas a tua palavra os alcança. Que aprendamos e que não nos esqueçamos jamais que na nossa história há um fio de sangue que passa trazendo vida, trazendo restauração. Há um fio de sangue que reescreve todas as páginas ruins e reescreve novos capítulos da nossa história. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas vezes que o Senhor interviu na nossa história e nos disse: filho, filha, sai desse caminho, sai dessa direção, isso vai te matar, isso vai te destruir. Porque o Senhor só nos exorta, só nos orienta, só nos diz aquilo que tem como finalidade nos trazer de volta à vida. Obrigado, Senhor. Te damos graças, que nós possamos continuar a nossa quaresma corajosamente, nos olhando no espelho que sois vós mesmos, no espelho que é o teu Filho amado, e possamos enxergar em nós o que destoa, possamos enxergar em nós o que muitas vezes rouba de nós a beleza de filhos, que tenhamos a coragem de deixar que as suas mãos amorosas nos modelem, que a sua palavra reoriente a nossa direção. Obrigado, Senhor. Graças te damos pela tua palavra que hoje nos ajuda novamente a nos decidirmos mais e mais pelo teu reino. O reino de Deus está próximo.